Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Bhaskara. Houve dois matemáticos indianos com esse nome. Atualmente nós os chamamos de Bhaskara I e de Bhaskara II. Aquele que você já ouviu falar na escola é o Bhaskara II, que aqui eu vou simplesmente chamar de Bhaskara. O Bhaskara foi o principal matemático indiano lá dos anos 1100. Ele nasceu aqui assim, no sul da Índia, só que quando grande foi morar e trabalhar mais ao norte, no principal observatório de astronomia do seu país. Então a profissão do Bhaskara foi ser astrônomo. Só que naquela época, astronomia e astrologia eram a mesma coisa. Para falar sobre o Bhaskara, eu preciso apresentar matemáticos indianos antigos, porque o Bhaskara claramente foi inspirado neles. Eu começo falando sobre o Aryabhata. O Aryabhata, lá dos anos 500. O Aryabhata é mais conhecido por ter sido o cara que introduziu o seno. Quando se estuda trigonometria, existe um objeto que se chama seno. E quem começou com esse estudo aí foi o Aryabhata. Só que aqui, como eu estou falando sobre o Bhaskara, o que me interessa do Aryabhata é que ele trabalhou com equações assim. Só vale utilizar números naturais. Um problema que o Aryabhata resolveu foi o seguinte: como encontrar números, só valem os naturais, para colocar aqui, aqui e aqui, de tal maneira que a resposta seja sempre a mesma. Existem várias soluções. Aquela que fornece o menor valor d é a seguinte. O Aryabhata viu que se ele colocasse o 10 aqui, o 9 aqui e o 14 aqui, ele sempre encontra a mesma resposta 85. Então aí um problema que o Aryabhata resolveu. O Bhaskara, séculos depois, trabalhou com este problema aqui. A ideia é a mesma. Eu tenho que colocar aqui, números naturais, x1, x2, x3, x4, que me forneçam uma resposta d, e esses mesmos números, x1, x2, x3, x4, quando colocados ali na outra equação, precisam fornecer a mesma resposta d. Análogo aqui e aqui. O Bhaskara encontrou esta solução aqui. Se você puser 85 aqui, 76 aqui, 31 aqui e 4 aqui, vai encontrar 853 ali do outro lado. Então você nota que é um problema difícil, porque colocando agora esses números na outra linha, também dá o 853 e assim com as outras. E claramente, esse problema que o Bhaskara fez é inspirado nesse aqui, bem mais antigo. Agora eu vou falar sobre o Brahmagupta. O Brahmagupta é mais conhecido por um trabalho de 628. Ele aqui, lá dos anos 600. Então, neste ano em específico, ele foi a primeira pessoa a apresentar um trabalho em que se entende como operar com o número zero. Por exemplo, quanto que é um número vezes zero? Isso aqui é zero. Quanto que é um número mais zero? Isso aqui é o próprio número. O Brahmagupta foi o primeiro, então, a entender como fazer contas utilizando o zero. Só que aqui, como eu estou falando do Bhaskara, o que me interessa do Brahmagupta
é que ele trabalhou com esta equação aqui. Só vale utilizar números naturais. E a pergunta é, como colocar um número x aqui, um número y aqui, de tal maneira que valha a igualdade? O Brahmagupta encontrou algumas soluções. Vou mostrar aqui a mais fácil. Se eu colocar o x igual a 1, vai ficar 8 vezes 1 ao quadrado mais 1. O y igual a 3 ao quadrado. E deu certo, né? 9 igual a 9. Aqui tem uma solução bem mais complicada. Olha, esse 1000 e poucos, se você colocar no lugar do x, esse 3000 e poucos, se você colocar no lugar do y, também fornecem a igualdade. Isso aí é do Brahmagupta. O Bhaskara trabalhou com esse problema. Olha aqui, ó. Aqui eu coloquei um P. Aqui eu tinha 8. O Bhaskara trabalhou com o P valendo 8, 11, 32, 61 e 67. E olha que difícil isso. Por exemplo, para P igual a 61, se você pegar esse x enorme aqui e colocar ali, esse y enorme aqui e colocar ali, vai ter a igualdade. Então dá para ver que o Bhaskara estudava os matemáticos antigos lá da sua região. Agora eu chego no nome do Shidara. Aqui está escrito SRI, só que eu escutei 3 indianos falando essa palavra, e os 3 pronunciaram isso aqui como Shi. Então essa palavra aqui, ela é pronunciada como Shidara. Então a pronúncia disso aqui é Shidara, embora tenha um R ali. O Shidara, lá pelos anos 900, foi quem, pela primeira vez, entendeu como resolver uma equação assim. Aqui eu estou utilizando a nossa notação moderna. Então, o que o Shidara fez foi trabalhar com objetos assim, e de uma maneira equivalente, ele chegou a uma fórmula assim. Isso aqui é muito importante. A primeira pessoa a pegar uma equação quadrática e a encontrar uma solução que pode ser considerada como sendo essa fórmula aqui, foi o Shidara, lá nos anos 900. Se você mostrar este objeto aqui, mundo afora, e perguntar qual é o nome disso, a pessoa vai dizer, isso se chama a fórmula quadrática. Pega qualquer livro de qualquer outro país, estará escrito, o nome disso aqui é fórmula quadrática. Na Índia, se faz homenagem à pessoa que foi a primeira a deduzi-la, que foi o Shidara. Então, na Índia se chama fórmula de Shidarya-Acharya. É que é assim, ó. Acharya eu posso traduzir como sendo professor ou sábio. Então, você tem a fórmula do professor Shidarya. Então, a fórmula de Shidarya-Acharya. Então, você tem que notar o seguinte. Não tem Bhaskara envolvido nesse processo aqui. Foi o Shidara quem trabalhou com expressões que podem ser consideradas desse tipo e por métodos equivalentes chegou àquilo que hoje nós temos como essa fórmula aqui. O que acontece é o seguinte. Note que aqui 900 e o Bhaskara lá dos 1100. Ali por 1150, o Bhaskara escreveu este livro, o Bijaganita. Eu fui lá,
abri e li o livro. Eu li uma tradução para o inglês, que é de 1817, que é considerada a melhor tradução para o inglês. No livro Bija Ganita, o Bhaskara resolve, em certa parte, tem um capítulo lá, em que ele trabalha com objetos que hoje são classificados assim, como equações quadráticas. E resolve por métodos que ele claramente escreve. Quando você pega o livro Bija Ganita, escrito pelo Bhaskara, ele fala o seguinte: tem um certo problema lá que ele vai resolver. E ele diz: eu vou resolver utilizando o método do Shidara. Então o próprio Bhaskara deixa bem claro que para resolver equações assim, ele vai utilizar o método do Shidara. A confusão que se faz aqui no Brasil foi o seguinte: ali pelos anos 1960, não se sabe quem, mas algum professor de matemática, provavelmente alguém que escrevia livros didáticos, deve ter pego o Bija Ganita ou alguma coisa que fizesse referência a esse livro, e esse brasileiro, quando pegou o Bija Ganita e olhou para algum problema desse tipo, ele pensou o seguinte: o livro do Bhaskara que tem a fórmula do Shidara. Eu vou até repetir: o livro do Bhaskara que tem a fórmula do Shidara. E essa pessoa, sabe-se lá quem, depois ela começou a falar assim, o livro do Bhaskara. E depois ela apenas passou a chamar de a fórmula do Bhaskara. Então foi uma pessoa que fez a confusão. A frase correta era: o livro do Bhaskara que tem a fórmula do Shidara. E isso apenas virou fórmula de Bhaskara. Essa pessoa colocou em algum livro e outro autor olhou e disse: então é esse que é o nome dessa fórmula aqui? E essa outra pessoa foi lá e colocou no seu livro. E os outros autores ali pelos anos 1960, todos começaram a chamar de fórmula de Bhaskara. O que nenhum deles fez foi o óbvio, que é aquilo que eu fiz, que é ir lá, abrir o Bija Ganita e ver o que é que o próprio Bhaskara fala sobre o assunto. E está explícito lá. O Bhaskara fala: eu vou resolver o objeto assim, utilizando a fórmula do Shidara. Então, chamar isso aqui de coisa de Bhaskara é um erro total. Então, o que eu peço é: esqueça a palavra Bhaskara. Ela não tem relação com isso aqui. O Bhaskara foi apenas um cara que utilizou uma expressão equivalente a essa no seu livro. Se você quiser homenagear a pessoa que de fato deduziu algo que eu posso chamar como sendo essa fórmula aqui, você pode chamar de fórmula de Shridaracharya, como muitos indianos fazem. Ou chama simplesmente de fórmula quadrática, que é o nome que todo o resto do mundo utiliza. De tal maneira que o nome Bhaskara, ele essencialmente pode ser esquecido aí em termos de matemática. Porque ele em geral é associado no Brasil a isso aqui, só que essa associação é equivocada. Então, por favor, quando você utilizar este objeto, chame de fórmula quadrática ou fórmula de Shridaracharya. Bom, o que é que eu fiz? Eu fui lá, peguei o Bija Ganita e quis olhar qual é o tipo de problema que recai numa equação assim. A tradução é minha, eu dei uma alterada para ficar mais fácil de entender. Então aqui eu tenho um problema que aparece no livro do Bhaskara e que é resolvido da maneira com a qual o Shidara fazia. É assim, a raiz quadrada da metade do número de abelhas de um enxame, eu vou chamar assim, a raiz quadrada
da metade do número de abelhas de um enxame. Então, X é a quantidade de abelhas em um enxame. Está indo para um arbusto num jardim. Além desses, estão indo 8/9 de todo o enxame. E um casal, mais 2. A fêmea está chamando um macho que está cantarolando dentro de uma lótus, encantado com a fragrância da noite. Então aqui esse é o casal. Então quando você pega esses livros indianos, sempre tem umas historinhas assim, eles falam sobre deuses também, é interessante de ler. Sendo assim, todo o enxame foi para o arbusto. Então quando eu pego tudo isso aqui, ó, dá todo o enxame, que eu chamei de X. Diga, amável pessoa, o número de abelhas. Então também tem esses vocativos estranhos aqui. Quando você pega um problema como esse, aí eu deixo como tema de casa, porque o meu objetivo não é resolvê-lo, é só mostrar o seguinte, ele é equivalente, depois vocês fazem as contas direitinhos. Aí isso aqui, ó, dá x² sobre 81 menos 17 sobre 18x mais 4 igual a 0. Então aqui nós temos um problema que cai numa equação quadrática. Ó, cai bem aqui, ó. Então aí está um problema que aparece no livro do Bhaskara, que cai numa equação quadrática, e quando ele chega aqui ele diz: ah, eu vou resolver pelo método do Shidara. Bom, deixa eu colocar a resposta aqui se você quiser. A resposta é 72. Eu não estou tão interessado nas contas, né? Eu só apenas quis discutir o processo. Havia 72 abelhas ali no enxame. Bom, temos que discutir mais detalhes técnicos. Porque é o seguinte, quando você pega um livro antigo, eles não utilizavam essas letras X, A. A primeira pessoa a escrever uma expressão como essa aqui foi alguém que se inspirou no trabalho do Descartes. Então é o seguinte, quando você olha para aqui, ó, quando você olha para isso aqui, você entende que o A, ele é uma constante, a mesma coisa com o B, a mesma coisa com o C. E quem está variando aqui é o X. A primeira pessoa a ter essa ideia foi o Descartes. Esse cara aqui, que publicou isso aí em 1636. Na verdade, eu nunca lembro se é 36 ou 37. Então eu vou apenas dizer que ali pelos anos 1640. Ali pelos anos 1640, o Descartes foi o primeiro a usar da maneira com a qual nós utilizamos, imaginando que letras A, B e C são constantes e o X é variável. De tal maneira que a primeira pessoa que escreveu assim ou foi o próprio Descartes ou foi alguém depois dele. Eu ainda estou pesquisando isso, porque é uma pesquisa difícil. Se não foi o próprio Descartes, foram alguns holandeses. Então agora eu vou de palpite. A pergunta é: quem foi a primeira pessoa a escrever exatamente assim? Eu não sei. Para encontrar essa resposta, o interessante seria olhar manuscritos escritos pelo próprio Descartes ou por alguns holandeses que eram amigos dele e ver quem foi o primeiro a escrever assim. Então aí uma tarefa muito complicada, procurar textos manuscritos lá dos anos 1640 para ver quem foi o primeiro a de fato escrever exatamente assim.
Provavelmente daqui a muitos anos eu terei paciência para fazer uma pesquisa desse tipo aí. Porque na época lá do Shidara ou do Bhaskara, não se utilizavam letras, eles escreviam. Por exemplo, isso aqui, ó, 2x igual a 4 para a gente, lá eles fariam assim, ó, escreveriam 2 vezes uma quantidade. Literalmente utilizavam aqui palavras. Então, antigamente se escreviam. Usar símbolos surgiu com o Viete e escrever assim deve ter sido ali pelos anos 1640. Então agora você tem aí uma história completa sobre esta expressão aqui, que por favor passe a chamar de fórmula quadrática, como todo mundo chama, ou você pode chamar de fórmula de Shridhar-Acharya. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.